Vai viajar com a Avianca? Tem pontos amigo, não sabe o que fazer, tá desesperado com a situação na empresa? Calma, nesse vídeo eu vou te falar a real situação na empresa, então roda a vinheta e vamos nessa! Pois é, galera, no vídeo de hoje, infelizmente, eu vou ter que falar com vocês sobre os problemas relacionados à Avianca, essa recuperação judicial, provavelmente o fim da empresa, mas é óbvio que se você ainda não conhece o canal, não perde tempo, já acessa, se inscreve e não esquece de ligar as notificações, porque desse jeito o YouTube sempre te avisa quando eu postar um novo vídeo por aqui. E óbvio, se gostar do vídeo, deixa o comentário, deixa o like, porque desse jeito o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas, beleza? Galera, seguinte, estamos aí com um grande problema numa das 4 maiores companhias aéreas do Brasil, a Avianca Brasil, e eu quero falar um pouco para vocês do que está acontecendo com a empresa, porque muitos rumores e muitas informações falsas circulam na internet, e também qual que é a situação hoje em março, final de março, começo de abril, do programa Amigo, e o que eu recomendo que você faça se você ainda tem muitos pontos sobrando na empresa, beleza? Então, primeiro deixa eu contar o que está acontecendo com a empresa, como que ela chegou nesse nível, e aí no final do vídeo eu falo o que você pode fazer para solucionar esse problema aí de, enfim, ter pontos no programa de fidelidade de uma empresa que está praticamente quebrada, beleza? Então, vamos lá. Bem, em dezembro, mais precisamente no dia 10 de dezembro de 2018, a Avianca Brasil virou notícia porque ela fez um pedido de recuperação judicial. Quando as empresas elas chegam nesse nível, significa que o nível de endividamento dela está completamente alto. Ela chegou num momento que ela não consegue mais pagar os credores, pagar quem ela deve e continuar com a operação. Então, quando ela entra em um pedido de recuperação judicial, ela vai para a vara de recuperação judicial, tem um juiz, e ela tem que apresentar um plano de recuperação, ou seja, ela tem que apresentar maneiras para pagar esses débitos, às vezes com desconto, às vezes bem parcelado, alongado, ou enfim, como eu vou falar nesse vídeo, maneiras de quebrar a empresa em 2, em 3 e vender ativos, vender coisas positivas da empresa para ter caixa para pagar os credores. Mas vamos entender primeiro o que motivou a Avianca a entrar nessa crise, uma empresa que já está há bons e vários anos no mercado e teve um crescimento expressivo nos últimos anos, principalmente na última década. A Avianca, ela operava Fokker 100 e ela migrou para os Airbus nos últimos 10, 15 anos, ela migrou a operação para o Airbus e precisamente nos últimos 3 ou 4 anos ela começou a operar aeronaves de grande porte e deu de encontro com a crise financeira que a gente entrou aqui no Brasil. Com isso, ela teve aeronaves de grande porte, ela recebeu das fabricantes aeronaves como a Airbus A330 para fazer os voos para Miami, para Nova York e também para Santiago, no Chile. E essas aeronaves, pelo momento de, infelizmente, alta do dólar, é um momento que os brasileiros estavam sem renda e diminuiu vertiginosamente. A Avianca ela estava na contramão das outras empresas, a Latam, várias empresas reduzindo os voos internacionais porque diminuiu a demanda, obviamente o dólar subiu, e a Avianca estava começando rotas bem nesses mercados e nessa época. O que aconteceu? Não se atingiu o que se esperava de número de passageiros, então muitas vezes a aeronave decolava com 40%, 50% dos passageiros só sentados, ou seja, ela pagava para voar. Então esses voos internacionais, somado ao fato de muitas rotas aqui no Brasil, que ela teve uma expansão, Foz do Iguaçu, Belém, Aracaju, Belo Horizonte, rotas que não tem uma demanda muito alta de passageiro, ela recebeu muita aeronave, porque eram pedidos já antigos. Então, com isso, ela foi basicamente pagando para poder voar e a dívida foi aumentando, até que chegou em 500 milhões de reais. E com isso, a empresa que é dona dos aviões, porque a Avianca ela tem aeronaves que é dela mesmo, que ela já pagou, e tem aeronaves que são de leasing, ou seja, ela paga um valor mensal de aluguel para uma empresa terceira que comprou a aeronave da fabricante e entregou para a Avianca. Ela estava atrasando esses pagamentos e a empresa pediu judicialmente aqui no Brasil a devolução dessas aeronaves. Então ficou um caos, ficou um problema bem gigante ali para a empresa. O problema é até pior porque como a Avianca ela é uma empresa privada, ela é uma empresa fechada, ela não é uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores, é meio obscuro o lado financeiro dela. Então esse problema já devia estar acontecendo há um bom tempo e os executivos da empresa não fizeram nada para animar. E como essas informações não passam para o mercado financeiro, pouca gente estava sabendo disso e a empresa chegou nesse patamar. Alguns analistas até estimam que a dívida real da empresa é de 1 bilhão e 500 milhões de reais, porque nesses 500 milhões que ela informou que está devendo, ela não incluiu
os credores de leasing, ou seja, as aeronaves, e que é um valor significante, quase que R$1 bilhão. Então, assim, a empresa está numa situação bem delicada. E aí você deve ter visto que no meio dessa história inteira a Azul, ela entrou. Muita gente achou que a Azul fosse comprar a Avianca, só que não, a Azul não vai comprar a Avianca. Muita gente viu várias matérias, sim, falando que a Azul, e de fato isso aconteceu, ela está interessada na Avianca, mas ela está interessada nos ativos da empresa. O que é ativo? Ativo é tudo que dá retorno, que não está trazendo prejuízo. Então, aeronaves, slots dentro dos principais aeroportos, por exemplo, Congonhas hoje, a Azul tem participação somente de 5% dos pousos e decolagens. E a empresa a Azul, ela está crescendo bem, ela quer crescer no maior mercado, que é Congonhas, Santos Dumont, Ponte Aérea, Rio, São Paulo, são os maiores mercados e mais lucrativos para as empresas aéreas aqui no Brasil. Então, a Azul, ela fez como se fosse um interesse em comprar só esses ativos, aeronaves, slots e o certificado de voo da Avianca Brasil. Então, com isso, a Azul ela assinou um contrato com a Avianca. É óbvio que ainda não está 100% efetivado, o contrato já está válido, mas ele pode ser cancelado a qualquer momento. A Azul está esperando a Avianca apresentar toda a papelada da recuperação judicial e, se for aprovado pelo Fórum de Recuperações Judiciais da comarca que a Avianca está sendo, enfim, está lá dentro, vai ser aberto uma empresa aérea dentro da Avianca. O que vai acontecer? A Avianca Brasil vai ser dividida em duas empresas. Essa é uma jogada chamada UPI, que é Unidade Produtiva Isolada. Então, dentro dessas duas empresas, a gente vai ter ainda a Avianca Brasil e a gente vai ter uma nova empresa chamada Life Air. Essa empresa Life Air vai receber mais ou menos, se eu não estou enganado, são 28 aeronaves A320 e 70 pares de slots. Cada par é uma decolagem em um pouso. Então, a Azul ela vai pagar R$400 milhões aproximadamente para receber 28 aeronaves A320, que é a mesma que ela está operando já em rotas de média e alta demanda dentro do mercado nacional e também em mercados internacionais, como rotas para Buenos Aires, por exemplo, e ela vai comprar essa empresa. Por quê? Por que ela faz isso? Porque se ela comprar a Avianca Brasil, ela vai ter muitas dívidas trabalhistas, muitos processos que não tem nada a ver com a Azul e que não torna a empresa atrativa. Então, é uma medida judicial, é autorizado judicialmente que a empresa quebre a Avianca Brasil em duas, onde uma vai ficar os aviões da Avianca Brasil que não são de leasing, os funcionários, processos trabalhistas, processos judiciais contra a Avianca Brasil, e a outra vai ser essa Life Air. Então, o que pode acontecer? A Azul ela já fez uma oferta pública, isso vai como se fosse para um leilão, então a Azul ela tem preferência agora, não quer dizer que ela vai ganhar, mas ela tem preferência, muito provavelmente ela vai ganhar, porque ela tem um interesse muito grande nessas aeronaves para os mercados dela aqui no Brasil e também para ela ter esses slots tanto em Congonhas como em Santos Dumont, para ela poder expandir e automaticamente aumentar o yield, que é um valor. Quanto mais alto, maior é o lucro da empresa por quilômetro voado naquele mercado, naquela rota. Então, o que você precisa entender, a Azul ela vai comprar essa empresa, a Life Air. Não vai ter nenhuma nova empresa escrita Life Air, ela só vai comprar no papel uma empresa teoricamente chamada de Life Air. Como eu falei, todo esse processo depende da aprovação da recuperação judicial. Caso essa recuperação judicial não seja aprovada, provavelmente a Avianca Brasil vai falir e com isso vai ser um extremo problema, porque as aeronaves vão retornar para as empresas de leasing. No momento da recuperação judicial ela não pode retornar, é uma lei brasileira. Então, nesse momento, a Avianca ela provavelmente quebre, porque ela está com muita dívida, e ela não vai ter capital de giro para poder movimentar toda a operação, e automaticamente centenas de funcionários vão deixar de receber vários direitos. Então, um problema muito grave, isso tomara que não aconteça. Uma empresa dessa quebrar, a gente no Brasil ficar refém de 3 únicas empresas grandes, é uma situação muito complicada e delicada. Então é esperado que agora no final de março, começo de abril, seja feita essa assembleia com os credores da Avianca, ou seja, pessoas que devem para a Avianca, para definir o que vai para essa empresa nessa UPI e que provavelmente a Azul vai comprar, mas como eu falei, tudo depende se de fato for consumado a recuperação do processo judicial. E aí a Avianca, ela vai lidar com algumas dívidas ainda e apenas, segundo o levantamento do pessoal do Aeroin, 8 aeronaves, ou seja, a Avianca ela vai voltar a operar como os primórdios da Ocean Air, que são rotas extremamente de altas demandas. Então,
provavelmente ela vai ter algum slot, 2, 3 slots para fazer rota Rio-São Paulo, Rio-Brasília, rotas que tem uma demanda mais alta e quem sabe no futuro voltar a crescer. A Avianca Brasil e a Avianca Colômbia, por mais que sejam do mesmo dono, são empresas completamente distintas. A Avianca Brasil, no papel, ela é chamada de Ocean Air, que é o nome da antiga Avianca Brasil. Ela só usa esse nome comercial. Então, é uma situação bem triste e complicada. Outra pergunta muito comum que vocês estão me fazendo é: Boneira, tenho passagem comprada já com a Avianca Brasil. O que deve acontecer? Bem, se a Azul comprar essa UPI com essas aeronaves, provavelmente ela vai aceitar esses passageiros, ela vai aceitar fazer essa rota, afinal de contas ela é uma empresa hoje grande. Então, provavelmente em contrato eles vão ter que aceitar esses passageiros e todas as rotas que teoricamente você faria com a Avianca Brasil, você fará com a Azul. Provavelmente você vai ter a opção de fazer o cancelamento e receber a restituição completa ou fazer o voo com a Azul voando em aeronaves Azul. Caso a recuperação judicial não seja aprovada, muito provavelmente a empresa não tenha mais caixa para voar e vai quebrar. E se isso acontecer, é uma situação bem delicada se você tiver voo, principalmente para depois de abril, porque não se sabe. É uma situação chata, porque assim, as pessoas deixam de comprar a passagem da Avianca por medo de quebrar. Automaticamente ela deixa de ganhar mais caixa e ela entra numa bola de neve muito complicada. Outra situação muito delicada é para as pessoas que faziam parte do programa de fidelidade da Avianca, o programa Amigo, que viram as suas milhas no valor de mercado aí, se fosse vender para Hot Milhas, perder quase 80% de valor. Então, esse final de ano e começo de 2019, os ativos derreteram demais do programa Amigo, então não vale nada hoje as milhas. Então, a minha dica para você, se tiver milhas do programa Amigo, é a seguinte: não venda essas milhas porque vão pagar muito pouco, mais ou menos entre 100 a 200 reais por 100 mil milhas, é muito pouco, mas é muito pouco mesmo. Isso normalmente pagariam entre 2.600 e 3 mil reais, hoje está valendo 200, 250 reais. Então, o que eu falo, o que eu tô vendo, eu tô até mandando um print aí pro editor colocar aqui no vídeo, é que alguns voos entre abril agora e março valem a pena ainda você emitir se você tiver pontos Amigo e arriscar voar. Então, se você é de São Paulo, Rio, Brasília e quer passar um final de semana em Fortaleza, aproveita para desovar esses pontos que você tem do Amigo, senão muito provavelmente você vai perder. É uma situação delicada, mas eu tô procurando aqui, por exemplo, dia 16 de abril, São Paulo, Fortaleza tá 11 mil pontos Amigo, Fortaleza para São Paulo tá 11 mil pontos também retornando no dia 24, então tenta queimar esses pontos antes que seja tomada uma nova decisão na empresa. Por enquanto tá tudo operando, voando normalmente, mas a gente não sabe até quando essa situação vai continuar assim. E só para você ter uma ideia, normalmente quando você emitia por pontos Amigos para fazer um voo com a United, com a Copa, com a Lufthansa, pelo programa Amigo, a dona do programa Amigo, que no caso é a Avianca, ela paga um valor para essas empresas. E como a empresa está sem dinheiro, ela parou de pagar essas empresas da Star Alliance, que é a membra oficial da sua aliança. Automaticamente, toda vez que você vai fazer uma busca desses voos, você vê essa tela que vocês estão vendo aí agora. Então, eu coloquei várias datas para Miami, que é um lugar que sempre tinha voo da Copa, ele não encontra mais nenhuma data disponível para emissão. Então, realmente, os pontos Avianca só são possíveis hoje emitir voos da Avianca Brasil enquanto a empresa estiver operando. Portanto, se você tem esses pontos, emita para Amigo, tente negociar com Amigo, sei lá, tá R$1.000 a passagem para Salvador. Emita para ele e cobre 200, porque assim, é melhor você ter isso do que provavelmente você não ter nada. Eu estou falando a real situação hoje, a gente está gravando esse vídeo aqui no YouTube no dia 19 de março, o vídeo está saindo aí no final de março para vocês. Então, hoje a situação é essa. Caso, durante o processo de edição, mude alguma coisa dentro da Avianca, eu notifico vocês e coloco alguma mensagem aqui embaixo, tá bom? E é isso. Infelizmente, não temos boas notícias com a Avianca. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha aprendido alguma coisa. Curta a vida porque ela é única. Valeu, falou e até mais. E deixa aqui nos comentários se você tem muito ponto, o que você tá achando de tudo isso, tá bom? Valeu e até mais.